Vai chegando o final do ano, eu vou entrando numa fase que eu só quero cumprir as minhas metas de leitura e vai acumulando ali ao longo do ano um monte de livrinho assim que eu coloco pra ler em um mês, começo, não termino, aí fica encostado, porque eu vou pegar os livros que eu separei pra ler no outro mês, e aí vai acumulando esses livros que ficaram pela metade. Então eu decidi que o mês de junho vai ser o mês de dar conta dessas leituras que eu deixei pela metade, porque o mês que eu separei pra ler esses livros acabou, e aí eu larguei os livros, porque já tinha passado o mês que eu queria ler eles e eu não consegui ler, então pra quê, né? Faço muito isso, tenho que parar de fazer isso. Então, assim, vocês vão ver muitos livros aqui nesse vídeo de hoje que eu já mostrei em outras TBRs, mas vamos torcer para que eu consiga ler esses livros agora no mês de junho, finalizar essas leituras. A maioria desses livros já tá iniciada, alguns deles, na verdade, eu acho que só um, eu já passei da metade, então já vai ser menos coisa aí pra ler, mas os outros eu literalmente só comecei e larguei. Eu também tô numa fase que eu tô tentando rever as minhas metas, rever minha organização, rever um monte de coisa pra ver o que tá dando errado e adaptar pra tentar fazer dar certo. Então eu tô empolgada pra esse mês de junho, tô empolgada pra levar essas metas a sério e trazer muitos vlogs de leitura pra vocês ao longo do mês de junho e os próximos meses também. Tá feliz ou não tá? Tô. Dá um sorriso. Comemora. Eu tô muito feliz. Gargalha, então. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, para ajudar o YouTube também a entender que você tá gostando do que vê por aqui. E se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem link para cada um deles aqui no box de descrição. Clicando no link você vai direto para a Amazon e comprando através desse link você me ajuda muito porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais além do preço do livro. Então vamos começar aqui. O vídeo de hoje é vídeo de meta, é vídeo de TBR do mês, é vídeo de se comprometer e chegar no final do mês e quebrar a cara. Não vou quebrar a cara. Eu vou chegar aqui no final do mês e falar, eu li tudo e mais ainda. Vamos começar com meta nova. As metas antigas a gente deixa pra depois. Eu tenho um clube de leitura, né, o pessoal que assina o Catarse, e a gente tenta ler um clássico por mês, alguns levam mais tempo, outros, enfim. E aí o clássico que eu separei pra gente ler no mês de junho é Os Irmãos Karamazov. Na verdade, teve um rolê aí. Esse livro seria lido em maio e junho, só que o clássico do mês de abril deu uma flopada. E aí eu resolvi usar o mês de maio pra ler o clássico de abril também. E vou reorganizar as metas aí pra gente conseguir ler esse livro no mês de junho e pegar um pouquinho ali de julho também, porque, né, ninguém merece ler tudo isso aqui num mês e ainda conciliar com várias outras coisas. Então, talvez a gente ainda pegue um pouquinho de julho. E em julho vai ter outros livros, só que são livros mais curtos, mais rápidos, mais leves. Então ainda dá tempo de entrar pro clube pra poder fazer essa leitura com a gente. Como é um livro muito grande, a gente vai lendo bem aos pouquinhos. O bom de ler em conjunto é que a gente vai se motivando. Se tiver uma pessoa mais avançada na leitura, ela fala, não desiste, porque vai acontecer uma coisa muito foda, muito... Você tem que continuar lendo, entendeu? Então a gente se motiva a ler. E a gente lê de uma maneira bem descomplicada mesmo, não tem nada disso de ficar analisando linha por linha, entender todos os movimentos literários, do qual esse livro fez parte, o que ele influenciou, não sei o que. É bem de boa, tá? Só mais um livro. Também tá rolando o projeto de leitura aqui no canal para ler todos os livros da Anne Rice. E o livro do mês de junho é A História do Ladrão de Corpos. E aqui a gente vai continuar acompanhando a história do Lestat. Então, a gente teve o Lestat, um pouquinho dele, assim, né, através do ponto de vista do Louis, lá em Entrevista com o Vampiro. Tivemos um livro só do Lestat. Aí tivemos A Rainha dos Condenados, onde a gente continua acompanhando o Lestat. Uma pausa, né, de vampiros em A Hora das Bruxas, e agora voltamos a acompanhar aí a jornada do Lestat, porque, né, o bichinho viveu séculos e séculos, então tem muita história pra contar ainda. Agora que a gente começa as leituras encalhadas. Começa não, né? Dá continuidade para as leituras encalhadas. Começando com Casa de Folhas, que eu peguei para participar daquela leitura coletiva, né? Só que segundo o cronograma que as meninas fizeram, a leitura duraria aí até junho, mais ou menos. Então, ainda tá dentro da validade, tá dentro do prazo. Vou ver se eu faço alguma meta, assim, para conseguir
ler um pouquinho por dia e não ficar também tão... esqueci a palavra. Não ficar tão presa em um livro só, sabe? Então eu vou lendo um pouquinho de cada ali, ao longo do mês vou dando conta e aí conciliando com outras leituras mais leves também, né? Porque ler esses livros assim muito grandes, às vezes dá aquela sensação de que você não tá terminando nada, né? Porque você lê 100 páginas disso daqui, 100 páginas não é nada. Então dá uma sensação meio assim de que você tá travado na leitura. E aí eu não quero essa sensação, então por isso esses livros aqui que eu vou tentar terminar, eu vou pegar bem de pouquinho em pouquinho, talvez fazer um desafio, uma maratona 24 horas, então fica ligado aí no canal pra você ver os vlogs que vão sair aí com esses tijolinhos aqui. Mas então, Casa de Folhas tá aí como leitura encalhada pra ser finalizada. No começo do ano, eu resolvi fazer um projeto de releitura de Outlander. Não li a série inteira ainda, mas eu queria continuar lendo a série, porém eu queria reler os livros que eu já tinha lido. Olha que ideia de jirico, reler um livro de 700 páginas, não só um como 3, porque eu tinha lido os 3 primeiros. Enfim, eu vou seguir relendo, porque tem muita coisa, detalhezinho assim, tipo rixa, guerra, batalha, essas coisas que eu não lembro e que podem ser importantes para os próximos livros. Então, estou relendo aqui ainda o primeiro volume. É uma leitura relativamente rápida, tanto por eu já conhecer a história, quanto por realmente esse livro, tipo, ter só tamanho, entendeu? Porque você pega pra ler e você vai lendo, que nem sente o tempo e as páginas passarem quando você vê já terminou e você fica querendo mais. Por sorte, tem mais 9 volumes disso aqui. O livro que eu fui mais longe dentre esses que estão encalhados é o livro da Elizabeth I. Eu comecei a ler esse livro em março, super empenhada, lendo 100 páginas por dia, que durou um dia, e depois eu fui fazendo a leitura dele à base de desafios. Então, quantas páginas será que eu consigo ler desse livro em um dia? Quantas horas desse livro eu consigo ler em um dia? Não sei o quê. Então, fui avançando na base dos desafios e tô aqui quase na metade agora. Tô na página 326, de 700 e alguma coisa. 790 páginas. É uma leitura até que fluida, tá? Ele não é uma biografia 100%, mas também não é um romance, uma história levinha, romance de época e tudo mais. Ele tem um peso porque traz vários dados, várias coisas históricas mesmo, vividas pela Rainha Elizabeth, vários conflitos, vários políticos, coisas sobre religião, que foi muito marcante, né, na época da Rainha Elizabeth. Então, tem aí às vezes umas partes que me travam, mas ao mesmo tempo é muito mais fluido do que eu imaginei que seria. Então sempre que eu pego esse livro pra ler, eu acabo lendo bastante porque eu não consigo parar. Então assim, a mulher não tinha um minuto de paz e aí eu vou lendo nesse ritmo que parece que eu também não tenho um minuto de paz e aí vai ficando tudo certo e eu vou avançando aos pouquinhos. Dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIAP+, e eu resolvi separar alguns livros dentro do tema para fazer essas leituras, fazer um vlog temático, fazer aquele desafio 7 em 7, quem sabe? Mas eu acho que não vão ser 7 livros, porque eu não separei 7 livros. Mas vamos lá, aqui já fica de recomendação também, caso vocês queiram ler alguma coisa aí dentro do tema. Começando com o azul daqui, é mais azul, que eu ganhei de Amigo Secreto, eu acho, da Agatha Falmer, do canal Agatha Falmer. E aqui a gente vai ter o Sky, que é gay e tenta esconder isso. Aparentemente ele mora numa cidadezinha pequena, e esse tipo de cidade é meio difícil de esconder as coisas dos outros, né, porque todo mundo sabe da vida de todo mundo. E aí ele quer convidar o crush dele pro baile de formatura da escola, vai acabar pedindo ajuda aí da amiga dele, e ele tem 30 dias pra fazer esse convite, então é uma missão impossível ali. Quer dizer, possível. Só que ele acaba sendo ameaçado por um hacker com mensagens aí repletas de ódio e homofobia. E esse hacker ameaça, então, revelar o segredo dele, né, pra todo mundo da escola e, consequentemente, da cidade. Uma coisa que ele tenta esconder. E a gente vai ter, então, aí essa corrida contra o tempo, né, nesses 30 dias, digamos assim, onde o Sky bola um plano ali pra tentar chamar o crush dele pro baile de formatura, ao mesmo tempo que sofre essas ameaças. A ameaça vem de dentro da escola, vem de um vizinho, alguma coisa assim, não sei, vou descobrir ao longo dessa leitura. E é um livro bem rapidinho, tem umas mensagens ali no meio também, eu acho, e acaba deixando a leitura mais rápida.
Então, tô animada pra ler esses aqui. Leitura rápida de vez em quando ajuda, né? Daí eu tenho 2 livros do mesmo autor aqui também pra ler, porque eu queria fazer um projetinho, tipo, lendo os 2 livros dele, né? Eu não sei se ele tem mais outro livro e eu já li. Não, são esses 2 aqui que eu tenho. Eu não sei se ele tem outro lançado, mas que eu tenho são só esses 2 mesmo, que é O Legado de Chandler e, tipo, Uma História de Amor. Em O Legado de Chandler, a gente vai ter o cenário de uma escola, escola de elite, assim, sabe? Onde só estudam jovens ricos. E nesse grupinho de 5 alunos, a gente vai ter um adolescente iraniano que precisa... Não sei se ele esconde que ele é gay, mas tem esse risco aí, né, da sexualidade dele em relação à cultura e à religião do país dele. Então acaba tendo uma certa representatividade aqui dentro desse livro. E em, tipo, Uma História de Amor, a gente vai ter Nova York de 1989, com a epidemia da AIDS rolando ali, e um personagem com medo de, né, perder para essa doença. Então, 2 histórias aí do mesmo autor que trazem essa representatividade pro mês do orgulho. O próximo livro dessa TBR é O Amor Não É Óbvio. E aqui a gente vai ter um cenário, assim, um pouco diferente. Uma das protagonistas desse livro adora assistir novela com a vizinha de 68 anos. E essa personagem principal, a Iris, ela tem um crush num menino ali da escola. E aí ele finalmente tá solteiro. Tá perto ali da época do baile de formatura da escola. Então ela tá pensando o quê? Opa, minha chance, né, de convidar meu crush pro baile de formatura. Só que primeiro ela quer descobrir por que a namorada dele deixou ele por uma garota. Então ela vai cruzar a cidade pra descobrir tudo sobre essa outra menina. E vai acabar o quê? Se envolvendo com essa menina também. Assim, adeus crush. E aí a gente vai ver essas 2 personagens, então, se conhecendo, vivendo esse romance, quem sabe. O primeiro beijo de Romeu também tá na minha TBR. E aqui a gente vai ter um tema que foi bem comentado na época em que aconteceu, e que é o caso da censura de um livro na Bienal. Eu só esqueci em que ano que foi. Mas enfim, aqui a gente vai ter o Romeu, e ele tá prestes a dar o seu primeiro beijo, como diz o título, até que alguém na escola revela o segredo dele, né? Então diz pra todo mundo que ele é gay. Não bastasse isso, agora que ele tá passando na escola, ele descobre que o livro que o pai dele ia lançar na Bienal foi censurado pelo prefeito da cidade. Então a gente vai ter esse tema aí que eu achei bem interessante o autor ter usado algo que realmente aconteceu pra colocar no livro dele. E a gente vai acompanhar, então, o Romeu lidando com essas 2 situações. Parece ser um livro muito rápido de ler, porque a letra dele é gigantesca. Então, assim, só assusta um pouquinho no tamanho, mas eu espero que seja uma leitura super rápida. E nem só de YA esse mês se fará, tá? Esse mês temático. Trouxe aqui uma fantasia sáfica, Trono de Jasmim. Aqui a gente vai ter uma princesa exilada em busca de vingança e uma criada que possui uma poderosa magia proibida. Aliadas improváveis, elas se unirão em uma jornada desafiadora para acender as fagulhas da revolução no Império. Esse aqui eu acho que vai me dar um pouquinho mais de trabalho, por ele ser maior e por ser fantasia e ter essa coisa da magia. Então, exige um pouco mais de atenção na hora da leitura para pegar todos esses detalhes. Mas, mesmo assim, eu tô muito empolgada para ler esse daqui. Eu recebi ele faz um tempinho já da Galera Record. E quando chegou eu já queria ler, mas não consegui encaixar nas minhas TBRs aí, que já são pré-montadas desde o início do ano. Mas então, finalmente, vou tentar fazer essa leitura. Tem um mapa aqui no começo. Mais um pouquinho aqui do que a gente tem na sinopse do livro. De um lado, uma princesa vingativa que deseja a destruição do irmão déspota. Então, ela desobedeceu ali uma ordem que o irmão dela deu. O irmão que assumiu o trono, né? E aí ele baniu ela lá da corte. E do outro lado, a gente tem essa criada desesperada para reencontrar a família e recuperar o que tiraram dela. Então a gente vai ter aí uma ajudando a outra. Tem várias outras personagens femininas envolvidas aqui nessa história também. Então não vejo a hora de ler uma fantasia assim um pouco diferente, que não seja essas coisas de fada e tudo mais que eu tenho lido ultimamente. Essa é a minha seleção, então, de livros para ler durante o mês de junho. Me diz aqui se você já separou alguma leitura que você quer muito ler nesse próximo mês e me conta aqui embaixo. Se você já tiver lido algum dos livros que eu mostrei também, me conta como foi sua experiência, se você gostou, qual você gostou mais. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo e tchau!